Igreja, hoje nós temos a oportunidade de iniciarmos uma nova etapa na vida dos nossos sermões aqui na nossa igreja. Terminamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje vamos iniciar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então Paulo continuará batendo em todos nós ainda por alguns meses. Abram suas Bíblias. Estamos diante da palavra de Deus. Essa palavra que tem poder para nos transformar, curar, ademoestar, mas também para nos animar, trazer esperança e para nos conduzir na presença do nosso Senhor. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também temos padecido. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos permite estarmos diante da Tua palavra, para sermos transformados, para ouvirmos ao Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer e para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Que nós possamos crescer em Ti e que Teu Santo Espírito opere em nossas mentes e em corações para que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar. Usa-me com a ação do Teu Espírito e tranquilize o coração dos meus irmãos, que eles estejam atentos à Tua palavra, para que seu nome seja glorificado. Amém. Irmãos, todos nós sabemos, pelo menos aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, que esse foi um dos momentos mais dolorosos da história da humanidade. Foi um período em que muitos deixaram suas casas para lutarem contra o avanço do mal do nazismo. Eles deixaram seus pais, esposas, filhos, amigos, e o chão da terra que marcava suas identidades como parte de um povo a quem eles defendiam. Para os que foram e para os que ficaram, as cartas trocadas era a forma de se sentir mais perto daqueles a quem tanto amava. Você já trocou uma carta? Eu não, infelizmente, desculpa minha esposa aí. Milhares de cartas foram trocadas nesse período da Segunda Guerra Mundial. Algumas com o cheiro do campo da sua terra natal, e outras com o cheiro do campo de concentração. Algumas molhadas com lágrimas, outras molhadas com sangue. É certo que para os que estavam em guerra, essas cartas eram como um perfume suave em meio à podridão de corpos mortos. E para os que estavam em seus lares, era a certeza da vida e a esperança de um reencontro. Palavras em cartas possuem o poder de trazer paz em meio à guerra, esperança em meio à dor e alegria em meio às lágrimas.
Ao pesquisar sobre algumas cartas da Segunda Guerra Mundial, me deparei com várias, e todas elas me impactaram. Uma delas, a do canadense Lislen Abram, para seus pais e irmãos. Queridos pais, irmãos e irmãs, meu tempo para escrever é bem limitado. Apesar disso, eu preciso escrever algumas palavras apenas para que vocês saibam como as coisas estão indo. Primeiramente, 1 milhão de obrigados pelas cartas. Eu recebi sua carta, pai, apenas um dia. Me desculpe, mãe, porque não tenho muito tempo para responder suas perguntas agora. Pai, a hora chegou para aquele dia tão esperado, a invasão da França. Sim, eu estou nela. Eu serei o primeiro de 100 canadenses a pousar ali de paraquedas. Nós sabemos bem o nosso trabalho. Nós fomos treinados para todas as condições e circunstâncias. Nós temos uma boa chance. Ir como um paraquedista foi inteiramente minha escolha. Esse trabalho é perigoso, muito perigoso. Se qualquer coisa acontecer comigo, não fiquem tristes por isso, mas tenham em mente, ele serviu ao seu país com o máximo que pôde. Com esse espírito eu irei para a batalha. Eu tenho muitas expectativas de voltar, e com a força de Deus estou certo de que Ele vai me livrar de todo o perigo. A minha confiança está em Deus, de seu amado filho. Lislen morreu depois que o exército alemão reagiu ao ataque da sua companhia com explosivos. Sua carta foi entregue à sua família depois que a notícia da sua morte já havia sido enviada. O irmão dele, Edward, declarou que essa foi a única vez que ele viu seu pai chorar. Estamos diante de uma carta, a segunda carta aos Coríntios. Uma carta de um apóstolo para a igreja do Senhor na Caia. Paulo, ele não está escrevendo nas trincheiras de um campo de batalha como os da Segunda Guerra Mundial, mas sim nas profundas trincheiras das batalhas da vida. Na sua alma há o cansaço de quem luta batalhas que geram dores no seu corpo. Assim, nessa carta, lágrimas, sangue, poeira, dores compartilhadas, esperança, alegria, amor, doutrina, e a verdade do próprio Deus falando com a sua igreja, por meio da vida de Paulo e por meio da sua pena. Os comentaristas descrevem que nesta carta o apóstolo conta suas lutas mais reindas e suas aflições mais agônicas. Nessa carta, Paulo abre as cortinas da alma e mostra suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. É uma carta em que Paulo lista os seus sofrimentos em favor da igreja do Senhor. Ele trabalha durante a carta basicamente com 3 listas. Uma para revelar o sofrimento e dizer que o sofrimento revela a glória de Deus. Uma outra lista para falar que o seu ministério, que ele não fosse achado culpado. E a terceira para dizer aos seus leitores que ele serve a Cristo como servo bom e fiel. Paulo, ao escrever essa carta, ele ainda não tinha feito aquela visita que ele tanto desejava, que ele já fala desde a primeira carta. A sua primeira carta, que foi escrita em Éfeso, e a segunda carta, essa, que foi escrita lá na Macedônia, próximo ao ano 56 depois de Cristo. E somente depois do envio dessa carta, ali próximo ao inverno do ano 57, Paulo conseguiu fazer a visita. E lá ele conseguiu supervisionar a obra da coleta e também escreveu a carta aos Romanos. Paulo ele fala sobre muitos assuntos nessa carta, mas um assunto central que se encontra nela é o consolo. Ela está cheia do começo ao fim, de sofrimento que se transforma em júbilo, fraqueza que se transforma em força e derrota que se transforma em triunfo. Os comentaristas nos lembram que a carta começa com consolo e termina com consolo lá no capítulo 13 e 11. No meio, nós temos a razão do consolo e que a fonte para o consolo é a gloriosa verdade. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje, teremos a oportunidade graciosa e providente de Deus de iniciar nossa caminhada por essa carta. E creio, irmãos, que assim como nós fomos edificados com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós seremos com a segunda carta. Nestes 11 primeiros versículos, teremos o início dessa jornada, e onde nós veremos que somos confortados, consolados e cuidados por Deus em meio ao sofrimento.
E nós veremos isso em algumas partes, 3 pontos. No versículo 1 e 2, nós veremos um remetente consciente. Nos versículos de 6 a 7, veremos uma explicação para o sofrimento. E nos demais versículos, veremos o que sustenta Paulo nos seus sofrimentos. Entender o verdadeiro significado da morte, versículo 8 e 10, de 8 a 10, a oração, versículo 11, bendizer a Deus Pai, versículo 3 e 4, e se lembrar dos sofrimentos de Cristo que se manifesta em nosso favor, versículo 5. Nosso primeiro ponto, leamos o versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele se apresenta como um representante de Cristo. Nós sabemos que desde a primeira carta, Paulo enfrenta o questionamento dos coríntios em relação ao seu chamado ministerial e apostólico. Paulo é aquele que se apresenta em suas cartas como o maior dos pecadores, como o menor de todos os santos e como o menor dos apóstolos. Mas sua consciência sobre quem ele era, sobre quem estava se tornando, sobre quem Deus era e sobre a obra de salvação de Deus na sua vida, permitem que Paulo se apresente com autoridade perante a igreja de Corinto. Ele lembra que sua autoridade apostólica é a autoridade de alguém que foi escolhido e separado por Deus para tal ministério. E que ele se apresenta e fala em nome de Cristo. Nos lembrando, então, já que uma vez ele se apresenta como apóstolo, nos lembrando que ele era testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Paulo viu a Cristo. E que ele também operava milagres e prodígios por causa desse ministério. Ele também nos lembra da convicção do seu chamado. Está no fato de que, pela vontade de Deus, que ele se tornou apóstolo. Não foram os méritos de Paulo, retórica, capacidade de escrita, formas, métodos que conduziram Paulo ao apostolado, mas sim a própria vontade e providência de Deus. Ele não foi eleito somente para a salvação, mas também para falar em nome de Cristo, com a autoridade de Cristo e com o amor de Cristo. Paulo, ele não é alguém somente consciente do seu chamado, ele também é alguém consciente de quem é a igreja de Corinto. Ele é consciente de quem é o seu destinatário. Ele fala à igreja de Corinto e afirma que essa igreja é povo de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Nós vimos, você se lembra do que essa igreja fez lá na primeira carta? E ele começa lá, afirmando que eles são igreja do Senhor, e Paulo aqui novamente afirma, mesmo sabendo que ainda tinha muito a se caminhar nessa segunda carta, embora os coríntios ainda pecassem, falhassem, enganassem a si mesmos, ali se encontrava uma igreja do Senhor. Atos e palavras de alguns poderiam até não testemunhar de forma favorável ao reino de Deus, mas aonde os eleitos de Deus estão, e são convocados para se reunirem como povo do Senhor, ali há uma igreja de Deus. E a consciência sobre Paulo, em relação ao que eles fizeram, e sobre o que ainda seria necessário ser tratado, não paralisa Paulo. Ele afirma que ele está falando com a igreja do Senhor. Irmãos, lembrem-se de uma coisa, as tratativas, ademoestações, cuidado pastoral, amor, entrega, oração e as palavras de ânimo de Paulo só poderiam ser ditas dessa forma para os filhos de Deus. Pastor pastoreia ovelhas e não lobos. Para os lobos, evangelho para conversão, porque quem sabe lá de baixo tem uma ovelha. E para as ovelhas, evangelho para santificação. Por isso que a forma e aquilo que Paulo irá tratar perante a igreja de Corinto, existe um pressuposto que ele está falando com o povo de Deus. Irmãos, nós somos igreja do Senhor no Distrito Federal, mais especificamente no CIA, e estamos diante de uma carta que também foi escrita para nós. Nós ainda pecamos, infelizmente, não somos os melhores irmãos uns dos outros, ainda não amadurecemos em certas etapas das nossas vidas, não aplicamos nossa fé em amor como nós deveríamos,
E sabemos o que todos nós ainda somos. Mas o apóstolo Paulo, a eleição de Deus e sua providência em nos reunir nesta noite como povo, nos diz que nós somos igreja do Senhor. Não se esqueçam que será muito menos doloroso passar pelos sofrimentos que Paulo irá tratar nessa carta e passar pelos sofrimentos das nossas próprias vidas, quando nós entendermos e vivermos igreja. Você veio aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus, e pode ter certeza que os seus pecados dessa semana só querem dizer uma coisa para você, que você não pertence a esse povo. Você olha para o seu irmão do lado, cantando feliz, e você pensa, ele é a igreja de Deus. Não, você é a igreja de Deus também. Nós fomos convocados nessa noite para adorarmos a Deus como seu povo. E a palavra e essa carta de Paulo também está falando conosco nesta noite. E Paulo deseja a graça e paz de Deus para essa igreja. Versículo 2. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essas duas bênçãos sintetizam a essência da salvação. William MacDonald diz que a graça é o resultado da salvação e a paz o resultado dela. Graça e paz inclui todas as coisas boas que podem vir a acontecer a um pobre pecador deste lado do céu. Tanto a graça quanto a paz têm sua origem em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Não há graça sem a paz, e nem a paz sem a graça. Não há graça e nem paz fora do Pai e do Filho. Vocês já tinham parado para pensar a profundidade de graça e paz, irmão? É isso. É Deus, por meio de uma saudação, nos lembrando que a graça e a paz dele nos alcançou. Paulo, ele se apresenta de fato como um remetente consciente. Paulo, ele não está afirmando sua autoridade apostólica somente com palavras, mas sua vida é a expressão de um verdadeiro apóstolo que entendeu o que é ser apóstolo e servir a igreja do Senhor. A autoridade de Paulo é afirmada por meio de uma vida sacrificial em sofrimentos, e esse é o nosso segundo ponto. Versículos de 6 a 7. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Primeiro, Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Eu vou repetir. Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Paulo, ele é um bom exemplo de que isso é uma verdade. Ele já havia suportado muitas provações e sofrimentos por causa de Cristo. Ele já havia sido insultado, está lá em Atos 14:45, objeto de complôs assassinos, Atos 14:5, tinha sido apedrejado, Atos 14:19 e 20, açoitado e lançado na prisão, Atos 16, de 22 a 23. Hernandes Dias Lopes diz que estava claro para Paulo que Deus não nos livra do sofrimento, mas nos livra no sofrimento. Deus não nos poupa dos problemas, mas nos poupa nos problemas. Ele não nos livra das fornalhas, mas nas fornalhas. Ele não nos livra das covas dos leões, mas nas covas dos leões. Irmãos, ao olharmos para os sofrimentos, à medida que eles aumentam em nossas vidas, nós temos que olhar à medida do aumento da graça de Deus sendo derramada sobre nós. João 16:33, Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Atos 14:22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 1 Tessalonicenses 3:3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto.
Os sofrimentos que os cristãos passam por causa de Cristo, eles são numerosos, porém o consolo de Cristo ultrapassa todo e qualquer sofrimento. Os sofrimentos na vida do cristão não são acidentais. O sofrimento, irmão, é uma parte da peregrinação cristã, sendo ordenado em tipo, intensidade e lugar pelo próprio Deus. Segundo, os nossos sofrimentos produzem consolo e salvação para os outros. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. As provações que nós sofremos por Cristo e pelo seu Evangelho são portas de salvação para outras pessoas. O que foram cadeias e tribulações na vida de Paulo, senão a pavimentação do Evangelho para povos e nações que foram alcançados pela mensagem do Senhor, por meio do testemunho de um homem que sofreu e se entregou por causa de Cristo. Paulo, ele está afirmando aos coríntios que o resultado de todos os sofrimentos que ele havia passado, serviu para que eles pudessem ser chamados igreja do Senhor, como Paulo faz no início dessa carta. Se eles podiam desfrutar do conforto da salvação, se eles podiam desfrutar do descanso de saberem que poderiam confiar no Deus Criador dos céus e da terra, que podiam carregar em seus corações a esperança da glorificação e do encontro com Cristo, que podiam viver agora como vivos e não como os mortos que eles eram, foi porque Paulo entendeu que ele não vivia mais para ele, mas ele vivia para Cristo. E ao viver para Cristo, ele se sacrifica pela igreja do Senhor. E nós sabemos que esse sacrifício valeu a pena, porque nesse exato momento, dia 7 de abril de 2019, nós estamos todos aqui sendo confortados na mensagem de Deus, escrita por Paulo. Paulo, ele foi alcançado pela salvação de Deus, e isso foi motivo de descanso, conforto e consolo para ele. E é por isso que ele diz, se somos confortados, é também para o vosso conforto. Irmãos, não há nada na vida de Paulo que não seja para que a igreja do Senhor seja edificada. Presta atenção, para que a igreja do Senhor seja edificada. Paulo sabia a quem ele servia e qual era o resultado disso. Viver para Paulo era resultar em vida para a igreja, viver para Paulo é resultar em conforto e consolo para a igreja. Um homem que entende sofrimento e conforto, não em uma perspectiva egoísta, voltada para si, mas sim altruísta, para fora de si. As nossas aflições são determinadas por Deus com o objetivo de produzirem frutos para o nosso bem, para a igreja do Senhor e para a sua glória. John Piper, no livro O Sorriso Escondido de Deus, diz: as aflições de John Bunyan nos deram um peregrino. As aflições de William Cowper nos deram hinos como eis uma fonte. E as aflições de David Brennan nos deram um diário publicado que tem mobilizado milhares de missionários. A fornalha do sofrimento produziu o ouro da direção e inspiração para viver a vida cristã, adorar o Deus cristão e espalhar o evangelho cristão. Existe uma certa ironia no fruto dessas aflições. O confinamento de Bunyan ensinou-lhes o caminho peregrino da liberdade cristã. A doença mental de Cowper produziu música doce da mente para as almas atribuladas. A miséria abrasadora do isolamento e da doença de David explodiu em missões mundiais, além de toda a imaginação. Ironia e desproporção são ambos o caminho de Deus. Deus tem usado a vida de homens e mulheres para pavimentar o Evangelho, para que povos e nações sejam alcançados. Terceiro, somos coparticipantes dos mesmos sofrimentos, assim como das consolações. Parte B do versículo 6. O qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Irmãos, nós não estamos sozinhos nos nossos sofrimentos. O sofrimento que você passa é o sofrimento de um filho de Deus, que é o sofrimento de um membro do corpo de Cristo,
que é o sofrimento de um irmão ou uma irmã, que é o sofrimento de um eleito de Deus, que é o sofrimento de um servo de Deus. Não isole o seu sofrimento da vida da igreja. Paulo, ele lembra que os sofrimentos que ele havia passado só foram suportados porque ele teve paciência. E que a igreja de Corinto deveria suportar da mesma forma, porque Paulo já havia experimentado de tais sofrimentos. Paulo está dizendo: eu sei pelo que vocês estão passando e pelo que vocês irão passar. E por saber disso, posso dizer para vocês o que fazer. Por saber que vocês passam por tais sofrimentos, e pela forma como vocês estão respondendo, eu fico alegre, eu fico animado. E me encho de esperança porque vocês não estão desanimando, mas permanecem firmes. Por saber que sois participantes dos mesmos sofrimentos, afirmo para vocês que serão da mesma consolação. Paulo, ele olha para tudo aquilo que ele passou, e ele olha para a igreja de Corinto e vê tudo que aquilo que a igreja de Corinto está passando e está falando: eu passei por isso. E eu posso trazer palavras de esperança para vocês. Eu estou compartilhando com vocês os meus sofrimentos. Por vezes, nós acreditamos que a melhor forma de lidar com os nossos problemas é se escondendo. É acreditando que, será que eles vão pensar que eu estou passando por essa situação por algum pecado que eu cometi? Será que eles vão entender aquilo que eu estou passando? Será que, olha a pergunta, será que a igreja do Senhor pode me ajudar? Sem perceber, nós estamos duvidando que a igreja do próprio Deus pode ser instrumento em nossas vidas. Irmãos, você duvida de que Deus pode alcançar a sua vida nos seus sofrimentos por meio da igreja do Senhor? Por meio da igreja presbiteriana Redenção? Por meio do seu irmão na fé? Ele olha para o consolo, Paulo olha para o consolo, e ele traz esperança para a igreja de Corinto, pois o consolo seria o mesmo. Sabe, quando você tem um irmão passando por situações que você já passou, e você pensa, doeu, mas Deus sustentou. E quando você lembra do resultado, você anima seu irmão, pois você sabe o que é passar pelo sofrimento, mas você também sabe o que é ser consolado por Deus. A nossa confissão de fé, no capítulo 26 da Comunhão dos Santos, diz: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Obrigados. Não é algo que você faz quando você quer. Você pertence à igreja do Senhor na terra. E Deus cura, Deus transforma, Deus alcança nossas vidas por meio da igreja. Cada um de nós aqui podemos ser instrumento do Senhor, à medida da vontade dEle, para alcançar os nossos irmãos. Caminharmos juntos nos mesmos sofrimentos, mas também sermos consolados juntos. Paulo, ele sabia o que era passar por sofrimentos. E como é que Paulo era sustentado em todos os sofrimentos que ele passava? E esse é o nosso terceiro ponto, e último ponto. Versículos de 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Primeiro, Paulo entendia o verdadeiro significado da morte. Paulo, ele acaba de se mover de um contexto geral, que é Deus encorajando os cristãos em suas provas, e agora ele passa para uma situação particular. Aqui ele traz uma ilustração pessoal, ele compartilha a profundidade do que ele passou. Uma assustadora e dolorosa experiência que enfrentou em Éfeso.
Paulo, ele não quer, de fato, que a igreja de Corinto seja ignorante em relação àquilo que ele enfrentou. Ele sabe muito bem que o seu testemunho é uma prova daquilo que Deus fez e de quanto que ele estava exposto às tragédias dessa vida por causa do seu apostolado. Ele está dizendo, eu não quero que vocês deixem de saber tudo aquilo que eu tenho passado, principalmente essa situação, porque isso afirma o meu sacrifício apostólico pela vida de vocês. Ele também sabia do livramento de Deus diante de tamanha tragédia, e ele sabia que esse livramento também era um testemunho animador para os coríntios, do cuidado de Deus para os seus filhos. Nós não sabemos exatamente qual é a situação que Paulo está descrevendo no momento em que ele está se lembrando e compartilhando sua experiência. Para João Calvino, por exemplo, Paulo ele opta por usar uma metáfora para representar uma pessoa espremida debaixo de um peso esmagador, ou um navio que está afundando devido ao excesso de carga. Ele passou por várias situações em Éfeso, na Ásia. Ele enfrentou severa oposição dos judeus, como dos idólatras. Sua passagem em Éfeso revolucionou a cidade, trazendo grandes abalos para as estruturas espirituais. O culto à deusa Diana ficou seriamente abalado. Sofreu orquestrações mortíferas por parte dos judeus e dos gentios. Kistemarker, um comentarista, cita 4 possíveis situações que Paulo pode estar tratando. O motim instigado por Demétrio, lá em Atos 19, a luta contra as feras selvagens, o aprisionamento por autoridades romanas, 2 Coríntios 11, ou um mal físico que ele teve que enfrentar. Não sabemos exatamente, mas o mais importante é nos lembrarmos que Deus estava no controle das tribulações da vida de Paulo. Paulo ele estava oprimido por causa de grande carga que ele carregava, mas Deus sabia exatamente quanto que Paulo conseguiria suportar. E Deus manteve toda a situação em controle. Paulo ele sabia que ao ser alcançado por situações de desespero com a própria vida, que Deus estenderia as suas mãos para lhe ajudar. Paulo sabia passar por sofrimentos. No versículo 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Para que possamos viver de uma forma a confiar do cuidado do nosso Deus, primeiro é necessário morrermos para nós mesmos, mortificarmos a nossa carne, tomarmos a nossa cruz e pararmos de confiar na força dos nossos braços. Para lidar com tais situações, nós precisamos confiar no braço forte do Senhor. Paulo, ele carregava em si um atestado de óbito. Para Paulo, ele já estava morto para as coisas deste mundo. Ele já estava morto para todas as tribulações e para todas as situações. Ele deixou de confiar em si mesmo ou em qualquer outro tipo de recurso e colocou sua fé no Deus que ressuscita os mortos. Para alguns comentaristas, o sentimento de Paulo sobre o livramento que passou se assemelha ao sentimento de ressurreição que Abraão teve em relação a Isaac. O Deus que ressuscita mortos é o mesmo Deus que reverte situações humanamente impossíveis. O Deus que ressuscita mortos é poderoso para nos dar livramento de qualquer dificuldade em nossas vidas que Ele queira nos livrar. Irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes parece que você pode estar nesse momento ouvindo uma verdade que por ora estava muito esquecida. Às vezes nós tentamos lidar com a vida de uma forma em que os nossos lábios não correspondem com aquilo que de fato está nos nossos corações e na nossa mente. Deus ressuscita mortos, e Deus pode cuidar de tudo aquilo que Ele quer cuidar nas nossas vidas. E se Ele quiser que passemos por tais situações, é a vontade de Deus se manifestando
em nossas vidas. E nós podemos descansar nisso. E Paulo, ele descansava nisso porque ele sabia que Deus era um Deus pactual, porque Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus será o mesmo amanhã. No versículo 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo, ele sabia que ele poderia sim passar por situações semelhantes, ou piores, mas por saber que Deus era o mesmo, ele sabia em quem confiar. Irmãos, nós sabemos, em certa medida, cada um de nós que estamos aqui, o que é desesperar da própria vida. Você já pode ter passado por um acidente de carro, um assalto, aonde você pensou é hoje. Uma doença que você descobriu. Todos nós já passamos por momentos em que desesperamos da própria vida. Situações e mais situações de sofrimento que nos trazem desespero e medo. Mas assim como Paulo, nós precisamos compreender o que é a morte e a mortificação de nós mesmos, para assim vivermos uma vida confiantes em Deus. Muitos, na Segunda Guerra, lidaram com o medo da morte a cada segundo das suas vidas. E muitos não entendiam o verdadeiro significado da morte e da vida. Uma carta de um jovem soldado japonês descreve o medo que estava enfrentando naquela guerra. Para ser honesto, eu não posso dizer que o desejo de morrer pelo imperador é genuíno, que vem do meu coração. No entanto, é decidido por mim que eu morra para o imperador. Não vou ter medo do momento da minha morte, mas estou com medo de como o medo da morte vai perturbar a minha vida. Mesmo para uma vida curta, há muitas memórias. Para alguém que teve uma vida boa, é muito difícil se separar dela. Mas cheguei a um ponto de não retorno. Eu devo mergulhar em um navio inimigo. À medida que a preparação para a decolagem se aproxima, sinto uma forte pressão sobre mim. Eu não acho que possa encarar a morte. Eu tentei o meu melhor para escapar em vão. Então, agora eu não tenho escolha. Eu devo ir valentemente. Para Paulo, não se trata de morte para a morte, mas sim de uma morte para a vida. E essa deve ser a nossa esperança. Segundo, Paulo enfrenta seus sofrimentos pedindo oração, versículo 11. Ajudando-nos também a vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Christian Kling diz que o cristão desfruta de 3 tipos de comunhão: no sofrimento, na consolação e nas orações. Paulo está convocando a igreja de Corinto para uma comunhão intercessória. Ele sabe muito bem que os livramentos que ele teve e os livramentos que ele poderia ter seriam resultados das orações dos santos. Irmãos, Deus responde orações. Eu não sei se você crê nisso. Eu não sei se todas as vezes que você para orar, eu não sei se todas as vezes que você se reúne com a igreja do Senhor para orar, você crê que Deus responde orações. Paulo sabe disso. E por isso você pode perceber que em várias cartas de Paulo, ele pede para que os seus leitores orem por tudo aquilo que ele está passando e por tudo aquilo que ele está necessitando. Ele sabia que por meio dessas orações ele seria ajudado e que muitos outros crentes seriam encorajados por causa da oração dos santos. Irmãos, as orações nos ajudam. E parece que eu estou falando algo óbvio para vocês. Mas nós sabemos muito bem que quando nós enfrentamos nossos sofrimentos, nós não usamos esse meio de graça para sermos edificados e transformados diante de tais situações. E por vezes nós também não pedimos para os nossos irmãos para que eles orem por nossas necessidades. Eu creio que nós somos felizes pela nossa igreja, pela forma como nós utilizamos bem esse meio de graça em nossas vidas. Nós temos o grupo de oração que se reúne aqui no domingo, nós temos o grupo de oração que se reúne na quarta, nós temos grupo de WhatsApp para poder compartilhar nossas necessidades, nossas demandas. Graças a Deus nós temos
sido uma igreja que compartilha suas necessidades em oração. Graças a Deus, nós temos compartilhado do testemunho de muitas pessoas que estão sendo alcançadas pela resposta de Deus em relação a essas orações. Então, usemos com sabedoria. Paulo, ele nos anima para isso. Frank Craver diz: a oração tem duas funções. Ela enfatiza a total dependência do homem e a absoluta soberania de Deus. E em ambas expressam e promovem a comunhão dos santos. A oração também glorifica o nome de Deus. Parte B. Para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Irmãos, aprendam com Paulo. Orações são necessárias em nossos sofrimentos. Terceiro, Paulo é sustentado em seus sofrimentos, pois reconhece e bendiz o cuidado de Deus Pai. Versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Diante dos vários problemas que Paulo enfrenta, Paulo enfatiza a pessoa e a obra de Deus em seu favor. Paulo exalta Deus em meio aos seus sofrimentos, pois não havia nada que Paulo passasse que mudasse quem Deus era. A fé de Paulo, ela não é circunstancial. Paulo, ele sabe quem Deus é, por isso ele sabe reconhecer o cuidado de Deus e seus atributos. Quantos de nós, rapidamente, quando lidamos com situações de sofrimento, rapidamente nós duvidamos de quem Deus é. Rapidamente duvidamos do cuidado de Deus. Rapidamente colocamos Deus contra a parede, dizendo: e aí, Deus, o que o Senhor vai fazer? Por que eu estou passando por isso? Mas Paulo nos ensina que quando ele passa pelos seus sofrimentos, rapidamente ele reconhece quem Deus é. Por isso, Deus deve ser exaltado por quem Ele é. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós podemos chamar a Deus Pai de nosso Pai, entender que Ele é nosso Pai, porque Jesus Cristo nos ensinou que Ele era o caminho para o Pai. Por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos chamar a Deus de Pai. Deus é o Pai de misericórdias. Deus é uma fonte inesgotável de misericórdias. E Deus, Ele não é misericordioso somente em algumas situações das nossas vidas. Irmãos, nesse exato momento, você está desfrutando da misericórdia de Deus. A cada segundo da sua vida, você está desfrutando da misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele não tem dado a nós pecadores, que nós somos ainda, aquilo que nós merecíamos, mas Ele tem derramado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus é o Deus de todas as consolações. Toda consolação verdadeira vem de Deus. Somente em Deus nós encontramos abrigo e refúgio, e fora de Deus não há descanso em paz. Nós sabemos o quanto que é difícil trazer esperança para um amigo, para um colega de trabalho, para um familiar, quando ele não entende que somente Deus pode ser o verdadeiro consolo dele. Quando naquele momento ele está chorando pela perda de um ente querido, e ele está tentando buscar algum tipo de esperança, algum tipo de consolo, mas só Deus é a verdadeira consolação, a completa consolação para as nossas vidas. Somente em Deus nós conseguimos enfrentar a morte daqueles a que nós tanto amamos. Somente em Deus nós conseguimos enfrentar as doenças. Somente em Deus nós podemos descansar. E Deus, Ele não deve ser exaltado somente por quem Ele é. Ele deve ser exaltado pelo que Ele fez por nós. Versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Deus é quem nos conforta em todas as nossas tribulações.
Nós sabemos que passaremos por vários desconfortos nessa vida, e que Deus é soberano sobre todos eles. Mas quando nós passarmos por tais sofrimentos, nós sabemos e devemos nos lembrar que Deus é quem vai nos confortar com a verdade de quem Ele é, do que Ele fez por nós, do que Ele tem feito por nós e do que Ele fará por nós. Deus nos assiste em nossas fraquezas. Nós temos em quem confiar. Ele é o nosso pastor e sabemos que nada nos faltará da parte dEle. E qual é o resultado de quem Deus é e do que Ele faz em nossas vidas? Parte B do versículo 4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O consolo de Deus em nossas vidas, irmãos, não é para nós mesmos, mas para todos aqueles que veem em nós o resultado da boa obra de Deus em nossas vidas. Nós não somos confortados para vivermos confortáveis. Nós somos confortados para sermos confortadores. Nós não somos confortados para sentarmos em cadeiras confortáveis, para estarmos num ambiente confortável, para achar que tudo é sobre nós e sobre o nosso conforto, mas Deus está trazendo conforto na sua vida, porque Ele sabe que esse conforto pode ser alcançado por aqueles que estão à sua volta. Porque Ele sabe que o seu testemunho, a mensagem do Evangelho pregado pela sua boca, pode alcançar aqueles que estão à sua volta. Seja um confortador. Não seja uma mera pessoa que vem aqui todos os domingos buscar conforto para si mesmo, mas sabendo que esse conforto produz bons resultados. Irmãos, como é que vocês lidam com seus sofrimentos? Vocês bendizem a Deus Pai? Vocês reconhecem quem Ele é? Vocês reconhecem o que Ele fez e tem feito na sua vida? Não é possível passarmos por sofrimentos negando a Deus Pai. Paulo nos ensina que quanto mais sofrimento, mais ele crê que Deus é soberano, mais ele crê que Deus é santo, justo, misericordioso, grandioso, gracioso e amoroso. Os sofrimentos não afastam Paulo de Deus, mas aproximam mais ainda Paulo de Deus. Que assim seja também nas nossas vidas. Que os sofrimentos nos aproximem cada vez mais do nosso Deus. E por último, Paulo é sustentado em seus sofrimentos, lembrando-se dos sofrimentos de Cristo que se manifestam em nosso favor. Versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aqui nós temos algo semelhante ao que Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, dizendo que estamos preenchendo o que resta do sofrimento de Cristo em nós. Versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui não se trata dos sofrimentos vicários de Cristo, que Ele suportou lá na cruz por nós. Esses sofrimentos somente Cristo poderia passar por eles, mas sim dos sofrimentos que nós passamos por amarmos a Cristo. Os sofrimentos que nós passamos por amor a Cristo. Quando sofremos por Cristo, Ele sofre em nós e por nós. Sabemos que todos os que vivem neste mundo, eles vão ser alcançados e eles participam das misérias e dificuldades dessa vida. Mas para os ímpios, como diz João Calvino, os sofrimentos são sinais da maldição divina, porquanto resultam do pecado. Sua única mensagem é a ira de Deus e nossa comum participação da condenação de Adão. E seu único resultado é o abatimento da alma. Em 1 Pedro 4, que lemos hoje, nós somos apresentados a uma diferença entre sofrer por Cristo ou por causa dos nossos pecados. O próprio apóstolo Pedro chama a atenção dos crentes, dizendo, não sofram por causa dos seus pecados. Ele diz assim, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Por meio dos seus sofrimentos, nós crentes, estamos todos sendo conformados a Cristo. E estão sendo produzidos em nossos corpos o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Irmãos, nós sabemos que nós, pecadores que ainda somos neste mundo caído, ainda sofremos as consequências dos nossos pecados. E sabemos o quanto que isso é ruim, o quanto que isso nos abate. Mas, como o presbítero Charles nos lembrou nesta noite, nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender, confiarmos em Deus e sermos conduzidos a uma vida no qual nós somos transformados por eles, no qual nós somos aperfeiçoados por eles. E como o próprio apóstolo Pedro fala, ele fala, não sei se vocês estão ficando muito surpreendidos com os sofrimentos que vocês passam, isso aí não é nada, se alegrem. Já pensou, você chega aqui com o braço todo fora do corpo, carregando, aí eu viro para você e falo, não, isso aí não é nada, se alegre. Mas é basicamente isso que Pedro está falando. Por vezes nós sentimos como se partes dos nossos corpos estivessem fora de nós mesmos, como se estivéssemos carregando o nosso coração em nossas mãos, falando, Senhor, eu não suporto, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu necessito de Ti. E Pedro fala, se alegre, porque Cristo é a nossa esperança. Mas Cristo, Ele não compartilha somente os seus sofrimentos, Ele compartilha também o seu consolo. Como nós lemos hoje no chamado adoração no Salmo 94, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as Tuas consolações me alegram a alma. A revelação da vida de Cristo em nós aumenta à medida que mortificamos nossa carne e tomamos a nossa cruz. Sofrer por amar a Cristo, por servir a Cristo, por negar o velho homem, por pregar o Evangelho. Sofrer por viver carregando uma cruz. Não é algo que deve nos paralisar, mas sim nos lembrar no caminho e do caminho que nós estamos trilhando. Caminhamos para um lugar onde não haverá mais lágrimas e nem guerras. Desfrutaremos do resultado dos sofrimentos de Cristo por nós. E nós estaremos todos glorificados. Queridos, o que você escreveria para os seus pais, esposa, marido, filhos, familiares e amigos, se estivessem num campo de batalha, lá na Segunda Guerra Mundial? Ou o que você escreveria hoje para trazer esperança para os que estão nas trincheiras das batalhas da vida, sofrendo e morrendo por Cristo? O que você escreveria para os missionários na China? Para os cristãos que morrem em Moçambique por confessarem que Cristo é o Salvador das suas vidas? Na minha carta teria algumas palavras, mas eu compartilho com vocês duas partes que estariam nela. João 14. Eu escreveria para os meus irmãos: irmãos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E também teria trechos de uma canção que eu gosto muito. Toda dor é por enquanto. A tua alegria, daqui até o fim e eternamente. A alegria
verá meu rosto sem lágrimas, ver raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar, nas alturas com seus anjos e as trombetas anunciando. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Irmãos, toda dor é por enquanto. Oremos. Senhor, nós somos gratos pelo testemunho do apóstolo Paulo. Nós somos gratos por essa carta que foi escrita e pela providência do Senhor em cuidar para que hoje possamos ouvir e compartilhar do testemunho do seu servo. Obrigado porque Ele nos lembra, Senhor, que não há sofrimento que possa nos paralisar, desanimar. Não há nada que pode nos afastar do Senhor. Que diante de tais sofrimentos, nós possamos nos lembrar que o Senhor é Deus. Nós possamos nos lembrar que podemos orar uns pelos outros. Que possamos nos lembrar que o verdadeiro significado na morte se refez em nossas vidas, porque hoje nós morremos para nós mesmos, mas vivemos eternamente para o Senhor. E para nos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo ainda participa de tais sofrimentos. Que nós possamos carregar em nossos corações a esperança de que nos encontraremos com o Senhor, e o Senhor descerá dos céus com seus anjos, e as trombetas anunciarão que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio para nos trazer o descanso eterno, e que nós possamos nos alegrar diante de todos os sofrimentos que passaremos até este dia. Ajuda-nos, porque nós somos fracos e dependemos de Ti. Amém. Irmãos, nos colocamos em pé para cantarmos.